um Papo de Arquibancada, um podcast do Educa Fedesp, que você já conhece, não é verdade? Ainda não? Não acredito, Maria Alice. Pois é. Quem não conhece, entra agora, www.ef.org.br, começa a fazer aquela navegação, porque tem muitos cursos bacanas, cursos gratuitos e o melhor, tudo aquilo que passa a ser novidade no ambiente acadêmico, no ambiente científico, do esporte, da educação, do esporte escolar, tá no Educa Fedesp. Exatamente. Não é verdade? Você segue comigo, Alexandra Alves, e com a minha parceira aqui, Maria Alice Zimmermann. Olá a todos. E hoje, Maria Alice, vamos falar, dica importante, de uma outra plataforma incrível, que é o Centro Esportivo Virtual, o CEV. E quem está aqui para conversar conosco, para explicar o que é o Centro Esportivo Virtual, o CEV, é o professor Laércio Elias Pereira. Bem-vindo, professor! É um prazer, obrigado pelo convite. Gente, deixa eu falar um pouquinho, a gente sempre fala do currículo dos professores. Merece. Gente, olha só o currículo do professor Laércio. Ele possui graduação em Educação Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação Física também pela Universidade de São Paulo, com o tema Mulher e Esporte, doutorado pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, com o tema Centro Esportivo Virtual. Gente, em 98 já se falava sobre o Centro Esportivo Virtual. Foi fundador e presidente, peraí que eu me perdi, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e conselheiro federal de Educação Física. Atualmente é presidente da ONG Centro Esportivo Virtual e membro do Comitê Executivo da Associação Internacional para a Informação Esportiva, IASE, e professor pesquisador da CAPES UAB, da Universidade Juiz de Fora. Foi secretário regional da SBPC da região A, que inclui Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí. Tem experiência na área de educação física, com ênfase em novas tecnologias de informação e comunicação, e atua principalmente nos seguintes temas: educação física, educação à distância, divulgação científica, internet e esporte, tendo trabalhado como professor em várias universidades e cursos de educação física. Gente, professor Laércio! Professor, começa contando pra gente o que é o CEV, como que surgiu, né, essa ideia. A gente veio aqui em 98, né, mas quando surgiu de fato o CEV? O CEV, eu sou um fã de biblioteconomia, de comunicação, sempre trabalhei em revista, em sociedade científica, e, na verdade, foi uma confluência de tudo isso. O CEV foi criado em 1996, a defesa da tese que foi sobre o CEV é que foi em 98. Então, a gente está fazendo 30 anos, estamos comemorando 30 anos. Quase a minha idade, Maria Alice. Olha só que novinha. O CEV foi o seguinte, era uma tese de doutoramento em ciência da informação, daí o suporte bom de ciência da informação que o CEV tem, na Escola de Comunicações e Artes da USP. Começou lá, e eu tinha sido professor da FEF Unicamp, e quando me aposentei, resolvi terminar a tese que tinha começado na USP, e voltei para a Unicamp, saí como professor e voltei como estudante da Unicamp para me defender da banca de doutorado com o Centro Esportivo Virtual, na verdade. Então, ele reúne toda essa experiência que eu vivo em Maceió, minha 36ª casa. Oh, coisa boa! Então, eu passei pelo Brasil inteiro, fui juntando muitos amigos e colaboradores nesse tempo todo, na verdade, né? A gente tem cerca de um pouco mais de 50 mil pessoas participando do Centro Esportivo Virtual, pouco mais de 200 aí voluntários trabalhando mais assiduamente, coordenando por comunidades e tudo isso. E também juntamos uma boa biblioteca nesse tempo. A gente tem 105 mil publicações. Olha só. Então, mas, Laércio, deixa eu só voltar um pouquinho
Porque eu queria entender, quando você cria, né, o SEV lá em 96, eu brincando aqui, mas uma brincadeira muito séria, né? Quase nasci ali, né? Nessa época. Qual que era a principal lacuna, né? Qual que era o principal problema que motivou para a criação do SEV dentro desse universo da educação física? Você deu uma deixa legal, porque isso reforça a história que eu contei. Quando eu estava na ECA, a minha tese de doutoramento era um título provisório meio pomposo, né? Que era o fluxo de informação em educação física e esportes no Brasil. Quando eu fiz essa fase, eu vi que não tinha tanta informação, ou seja, tinha informação, mas ninguém sabia. E eram núcleos muito isolados para isso. E não chegava, eu era do Maranhão, lembra? Uhum. Não chegava no interior do Maranhão. Então, qual era a ideia da tese? Era o tempo de CD-ROM, né? Não tinha internet Sim. ainda. A gente tinha Bitnet, mas na verdade era o CD-ROM que estava na moda. E na USP a ideia do doutorado era fazer um CD-ROM, ou vários, que a gente mandaria para o interior e a pessoa que lá do curso do interior do Maranhão, de Codó, do interior do Brasil, receberia um kit de informação, porque não estava disponível isso, não tinha isso. Uhum. Né? A gente pedia, era tudo muito difícil em papel, e era esse problema todo. Quando eu resolvi retomar a tese da ECA, que era fluxo de informação lá na Unicamp, quando eu fui professor da Unicamp, eu tinha realizado com o Renato Sabatini o primeiro simpósio brasileiro de informática em educação física e esportes. Isso foi em 1987. E aí nós estamos falando de 1995, né? E aí reencontrei o professor Sabatini e fui, na verdade, voltei a trabalhar no núcleo de informática biomédica, e o Sabatini estava criando o Hospital Virtual Brasileiro, e foi o segundo do mundo. Teve um em Singapura, ele estava fazendo o segundo. E aí, numa conversa com cerveja, no dia 18 de janeiro de 1996, acho que depois da terceira cerveja, e você ainda lembra disso? Meu Deus do céu, depois da terceira cerveja eu estou dormindo já. Mas aí a gente discutindo, se tem um hospital virtual, por que não um centro esportivo virtual? Que teria as mesmas características do CD-ROM, mas muito mais ampliada. Uhum. Né? Então, ficou naquele dia, e ficou a data, né, que foi criado, essa ideia apareceu no meio das garrafas de cerveja, em janeiro de 1996. Naquele ano, eu também estava fazendo estágio no núcleo de informática, no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, que eu também tinha passado antes como professor. Né? E aí juntou tudo isso e, por coincidência, aí o pioneirismo de você estar numa universidade de vanguarda como a Unicamp, estava sendo criado a esquina das listas, que eram listas de discussão. Uhum. A gente tinha alguma coisa antes na Bitnet, mas nada sistematizado. E essa esquina da lista estava servindo para todo mundo. E era esse princípio de listas de discussão. E aí a gente criou listas de discussão, aí já no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, obrigamos a primeira turma de especialização em jornalismo esportivo a se filiar no primeiro grupo, e a gente comemorava, já temos 20 pessoas de 3 países e tal, e nem imaginava que ia chegar no ponto que chegou hoje, né, com tanta gente. E essas listas a gente já chegou a ter 270 listas de discussão. Olha isso. E aí, com o tempo, porque isso foi antes de Orkut, Facebook, e tudo isso, dessas modas, né? Modas de... Então, na medida que foram surgindo as redes, a gente foi redistribuindo isso, né? E hoje são cerca de 100 comunidades, e que a gente sabe que abastecem essas listas que estão por aí, que esses Instagram da vida, o Facebook, TikTok, chega lá, mas o repositório básico são as comunidades do SEV. Muito bem. Funciona assim. Como que funciona, né? Para quem não conhece ainda o SEV, Laércio, como é que funciona essa grande rede? Bom, primeiro é uma teia, né?
essa grande teia. Então, a pessoa se liga a essa teia com uma página pessoal, faz lá uma apresentação, e nessa página pessoal, além de uma informação básica, tem tudo que a pessoa tem na biblioteca, lá de 105 mil, e mais entrada para Instagram, Facebook, ResearchGate, Google Acadêmico, tudo que a pessoa tem de lista, de redes, né? Então, na verdade, é um ponto central. Cada pessoa tem um ponto central ali de difusão dentro da teia, né? E aí, cada mensagem que vai para a comunidade chega nessa pessoa, quando ela está inscrita nessas comunidades. A gente faz um boletim mensal com o que tem de novidade na biblioteca e tudo isso. E realiza também eventos. A gente tem uma página grande, consistente de eventos, né? Sim. Com cerca de 3.700 eventos já cadastrados. Quando eu conto, a gente vai buscar, né? Na verdade, vai buscar. Tem anúncio de eventos que vão ser realizados, a gente vai atrás dos documentos, e aí tem uma prática péssima no Brasil, que o pessoal faz o evento e apaga a página e acabou. Joga fora a informação. E a gente vai atrás. Sim. E aí, quando eu falo que o primeiro Congresso Brasileiro de Educação Física, que está encadastrado no SEV, com o programa que tem fisiologia esportiva, psicologia esportiva e tal, é de 1925, o pessoal fica surpreso com isso. Com a data. Né? Ou seja, esses assuntos que estão, às vezes, sendo apresentados como novidades hoje, têm mais de 100 anos na educação física brasileira. Sim. E a gente parte para ir buscar esses documentos e ligar as pessoas, fornecer essa informação para quem está estudando. E isso vai formando um moto contínuo, na verdade, das pessoas. Então, a minha próxima pergunta vai justamente ao encontro disso, né? Como é que acontece essa troca de experiências entre pesquisadores e professores, né? De maneira a contribuir para o desenvolvimento dentro do campo do esporte? A gente tem uma área que chama Sociologia do Esporte, né? E eu lembro de ter ido entrevistar, como vocês estão fazendo, um sociólogo do esporte brasileiro, que ele é secretário-geral da Sociedade Internacional de Sociologia do Esporte. A gente tem ligação com essa sociedade, né? E aí ele perguntou assim, define o SEV. Aí eu falei, é uma pracinha, assim, a praça do interior, que passa, tem pipoqueiro, tem o serviço de alto-falante, dá para comprar doce e tal. É uma praça do interior da educação física. Daí ele ficou meio injuriado, assim, porque é um sociólogo. Ele falou, não, você deve chamar isso de ágora. Olha, na Grécia era ágora. Daí eu falei, vou ficar metido a besta e vou começar a dizer que o SEV é a ágora da educação física, onde o pessoal se encontra. A partir do contato, porque em cada página pessoal tem um e-mail da pessoa, né? Então eu tenho o autor, vamos lá, Mauro Betti, ele tem um livro, aparece o livro no SEB, ele tem um cadastro, eu clico, sei quem é na página pessoal dele, né? Quem é quem, sei quem é o Mauro Betti, e clico no contato, vai um e-mail para ele, sem expor o e-mail, mas entra em contato. E aí vai andando. Por exemplo, posso falar para o Mauro Betti, você está ainda estudando esporte escolar, tem uma tese e tal. Ele vai dizer, não, eu não estou, mas tem o Alcides que está, e esse é o endereço. E aí forma uma... Porque a gente chama esses grupos que se formam, que na verdade isso é histórico na ciência da informação, chama colégio invisível. Uhum. Esses colégios invisíveis, eles chamam invisível porque assim, a gente não consegue abranger todo. As comunidades do SEB chegam bem perto dele e oferecem informação, sabendo que isso vai ser processado, às vezes entre 3 ou 4 pessoas, uma do Rio Grande do Sul, outra do Amazonas, outra de Paris. E a gente tem gente do mundo todo também, né? Tem administradores, o exemplo que vocês conhecem é o Jorge Kiznik, que administra a comunidade Mulher e Esporte, ele é professor na Austrália. Uhum. Né? Então, o Adriano, que é ONGs e Educação Física, está em Londres. Então, as pessoas estão em vários lugares e continuam trabalhando nisso, nessa rede, né? Nessa rede. Mas isso vai capilarizado. A gente não tem
primeiro, é a horizontal, a gente não tem hierarquia, e a partir daí, eu não sei o que o Adriano ou o que o Jorge vão fazer lá nas universidades dele, em Londres, ou não sei onde, e vão tratar o assunto, e certamente, como eles são atentos ao SEV, eles vão voltar com alguma informação para ajudar todo mundo. Para realimentar. Sim. Muito bem. Professor, de que maneira que o SEV pode, de alguma maneira, colaborar ou mesmo ampliar essa discussão do esporte escolar? Nós temos uma comunidade coordenada desde o primeiro dia pelo professor Luiz Delfino, há décadas atrás, chamada Esporte Escolar. E nela a gente tenta trazer tudo. Por exemplo, cada comunidade, só para dar o exemplo da comunidade, cada comunidade tem uma biblioteca. E essa biblioteca específica, com o tema, por exemplo, esporte escolar, ela puxa tudo que tiver dentro da biblioteca de 105 mil publicações. Então, cada comunidade tem a sua biblioteca. E o pessoal da comunidade, quando falta um livro, ou alguém descobre uma tese e tal, vai lá para a comunidade ou avisa o coordenador e alimenta a biblioteca geral e vai para todo mundo. Porque quando a gente cadastra, por exemplo, uma tese no SEV, ela vai para a página de quem tem página, ou quem é quem, do autor, ela vai para a comunidade, ela vai para a biblioteca, e dependendo da tese, por exemplo, se é uma área nova ou não comum, incomum, a gente vai para a bibliografia da tese e cadastra os trabalhos importantes dentro daquela especialidade. Vou dar um exemplo, contabilidade esportiva, que é uma coisa que não rola muito. Mas teve uma tese no Rio Grande do Sul sobre a contabilidade do time de futebol. Opa, a tese vem para o SEV, a gente vai para a bibliografia da tese de contabilidade, vê o que tem de esporte, cadastra, e, ao mesmo tempo, como a gente cadastra cada participante da banca de doutorado ou de mestrado, sempre tem alguém da educação física no meio dessas áreas mais longe. E esse é o ponto em que a teia do SEV se enrosca. Perfeito. Bom, desse cenário todo, então a gente está entendendo que tem cada profissional que entra, cada pessoa que entra na comunidade, ele tem um cadastro, tem o seu perfil, e de lá ele faz adesão às comunidades que seja do seu interesse, não é isso? Sim. Então, dentro dessa plataforma, quais são esses temas de pesquisa que ultimamente têm ganhado mais destaque na plataforma? Historicamente, a gente teve, por conta até que o SEV entrou na internet antes dos bancos de legislação, antes do governo federal, antes de todo mundo. Então, a gente tinha uma lista de leis de educação física e tínhamos uma comunidade chamada SEV Leis. E isso tomou um impulso, graças ao coordenador, sempre a gente depende das pessoas, né? São o que a gente chama de vetores de tecnologia. O professor Alberto Puga, de Manaus, mandava notícia todo dia. Ou seja, em 20 anos nada passou no Congresso, porque a gente tinha gente da SEV Leis no Congresso, nos estados, então nada passou despercebido pela SEV Leis. Teve até um problema, que tem gente que acha que o SEV chama a SEV Leis, por conta da importância dessa SEV Leis. Mas a gente está tentando, junto com o Luiz Delfino, dar um avanço na educação, no esporte escolar. Tem muito problema a área de esporte. Eu sou professor de ginásio, fui professor de ginásio vocacional de São Paulo e fui orientando, amigo do professor Augusto Listelot, que foi quem trouxe o esporte para a escola, através do Desporto Famoso, Desportiva Generalizada, e 30 anos depois escreveu outro livro, que é a Educação pelas Atividades Físicas, Esportivas e Lazer, que tem uma pedagogia de como se deve trabalhar o esporte na escola, não é? Dentro da perspectiva de educação. Então, assim, eu estou nessa luta desde sempre, né? Acompanhei o professor Listelot até o fim, e ele veio ao Brasil 13 vezes fazendo isso, formou gente no Brasil inteiro, além de ter sido, acho que eu já falei, o introdutor do handebol de salão no Brasil. É isso. E o que você acha, desculpa, Maria, você ia falar, mas o que você acha, professor, dentro desse gancho que você nos trouxe do esporte escolar,
O que ainda precisa ser ainda mais discutido nesse campo do esporte escolar e que a plataforma ela pode ser aí um auxílio? Eu fui o produtor do livro do Listelot. Eu acho ainda, primeiro, assim, o professor, ex-professor aqui do Vocacional, ainda acha que a proposta pedagógica do Listelot é a que vale para a escola. Aconteceu que o pessoal se deslumbrou. Eu sou de uma geração que leu muito, eu sou um 68, né? Então, a geração que veio depois leu muito menos do que a gente tinha. A gente tinha orgulho, ali tudo que está na prateleira e tal. Então, assim, dentro dessa perspectiva, é tranquilo que essa proposta ela vem se arrastando há tanto tempo, ou está disponível há tanto tempo, e o pessoal tem usado pouco. O pessoal se entusiasmou pelas análises mais gerais e tal, e chegou um ponto até de que jogar bola na escola era pecado, né? Então, assim, teve uma baixa muito... Até porque aí tinha o movimento das escolas, né? Jogar bola fazia barulho, as escolas particulares perdiam espaço, podia ter 3 ou 4 salas no lugar da quadra. Então, teve todo um movimento que atrapalhou bastante o esporte na escola, eu acho. E é uma questão de resgatar. E para mim é tranquilo. Eu fiz, durante todo esse tempo, eu fiz experiências tanto nas escolas, acompanhei, fiz na universidade, fiz tanto na Universidade do Maranhão. Eu fiz uma Olimpíada nos moldes do Listelot para mostrar a tecnologia dele. Eu não só nas escolas, mas assim, no curso de educação, do Departamento de Educação Física da Universidade, usando a mesma metodologia, dividia em 2 grupos, professores, alunos e funcionários, criava várias divisões em cada esporte, criava alguns esportes e tchau. E depois fiz na Unicamp também, chamava Unifef, e deu certo, e eu tentei mostrar assim, mas eu acho que não fui muito feliz na propaganda, ainda tenho que fazer. O que eu faria hoje, quando eu fui editar, eu fui o editor do livro do Listelot na EDUSP, 78. O diretor da EPU, que era a editora pedagógica, e falou, mas essa proposta, ele não era da educação física. Falou, essa proposta é muito boa, como é que a gente arruma os alunos, como é que dá aula, ela é muito boa. Vamos fazer um vídeo, imagine, em 78 ele falou isso. Vamos fazer um vídeo para mostrar isso. Aí eu não tive coragem, eu falei assim, não, vamos fazer um livro. E aí tá, quem sabe tantos anos depois, fazer um vídeo do TikTok mostraria como é que se organiza o esporte na escola, né? Porque a crítica maior é assim, tem o time da escola, né? E na verdade a escola tem que todo mundo jogar. Sim. A proposta do Listelot é a participação de todo mundo. Eu falava no Maranhão, o Colégio Marista tem 2.000 estudantes e um time de handebol. Não, né? Joga nos jogos escolares. Tem que ter os 2.000 jogando handebol, aprendendo e fazendo essa vivência. E participando das Olimpíadas de Champagnat. Não posso falar porque eu fui aluna, né? Eu conheci o esporte escolar no Marista, né? Comecei a praticar, né? A gente estava até numa outra conversa aqui que eu falava, né? Eu iniciei no handball, péssima no handball, péssima, né? E aí tentei o basquete por razões óbvias também, não me aceitou, né? E eu me dei muito bem no atletismo, né, que deu essa possibilidade, de fato, de crescimento, onde eu segui até um determinado ponto, depois migrei para a área que hoje eu amo de paixão, jornalismo esportivo. Continuo no esporte, só que de uma outra forma, né? Maria Alice? Professor, acho que a gente podia, quando a gente fala, né, desse perfil, né, da gente se cadastrar, ter um perfil na plataforma, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho que isso é possível para qualquer professor, né? Não há de ser vínculo com o acadêmico, não há de ser vínculo com qualquer outro tipo de instituição, né? Que é só entrar na plataforma, se cadastrar, né? Fazer uma senha, enfim. Você pode falar um pouquinho disso? Porque eu acho que isso pode ampliar muito, né, a participação de outros professores. Sim. E a gente trazer uma discussão desse fórum, chamado de fórum, não sei, né, mas do esporte escolar, né? A gente anda muito carente de ambientes que a gente pode trazer questões pertinentes a isso. Dentro dessa teia, a gente tenta fazer essa teia o mais ampla possível.
A gente quer chegar nas comunidades aos atletas escolares, né? Então, assim, hoje a gente conversa com um cineasta que escreveu um livro feito pelos estudantes dele de primeiro grau lá de Brasília, com pequenos vídeos com princípios de cinema, né? Que ele é doutor em cinema. Eu estou conversando com ele para a gente fazer isso nos jogos escolares. Por que não? Por que não um concurso de vídeos curtos? Eu lembro até que fez sucesso no Fantástico Bola Bucha, Bola Cheia. Sim. Tipo de coisa, né? Então, assim, dá para fazer isso e dá para conversar com professores, estudantes, e dá para andar bastante nessa. E aí, oportunidade para o cineasta, né? Eu lembro, e sempre esse sistema mais aberto, ele proporciona essa oportunidade que vocês estão fazendo aí. O Listelot, depois de ser da Direção-Geral de Esportes da França, ele se aposentou e foi para uma cidadezinha do sul da França, basicamente de pescadores. E dessa comunidade de pescadores saíram 3 ou 4 atletas olímpicos. Olha só. O maior jockey da história da França conheceu o cavalo através do clube de lazer da escola, que a educação física realizava. Para dar um exemplo, um professor tinha um cavalo, não sei o quê, o menino se apaixonou e ia tratar do cavalo e tal, virou o maior jockey da França, de uma aldeia de pescadores. Então, essa escola oferece essa oportunidade. E a educação física é o centro da escola, como era na Grécia antigamente, como era o ginásio antigamente. É isso mesmo. A gente traz discussões aqui, né? A gente está falando, você que nos acompanha nesse podcast, a gente está falando sobre o Centro Esportivo Virtual, o CEV. Estamos aqui com o professor Laércio, né? Que é o grande responsável por essa teia, como ele a denomina, né? Que trabalha e faz com que a gente tenha essa união e essa discussão sobre a temática do esporte, sobre a temática da educação física. E aí, professor, quando a gente trabalha um recorte, que é o recorte do impacto social do conhecimento esportivo, né? Esse conhecimento produzido, na sua opinião, o conhecimento produzido na universidade, ele chega de fato às escolas e aos professores? Esse é um grande gargalo, não é? Não é à toa que o Centro Esportivo Virtual ele foi criado em 3 centros da USP e da Unicamp, que tinha tem ainda o objetivo de fazer a divulgação científica. Você que é da área sabe que o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo ele é a vanguarda, e quando o ex-reitor da Unicamp criou o LabVisor, foi assim, nós precisamos aproximar o que está sendo produzido na Unicamp no chão ali da escola infantil que tem ao lado, né? Esse é o objetivo. Então, tem vários grupos trabalhando com isso, e educação física tem sempre menos do que a gente imagina, porque como a gente é muito disperso, então alguém vai para a neurologia, por exemplo, fazer alguma coisa de neurologia esportiva, odontologia, aí ele sai para a especialização e ele fica sabendo cada vez mais sobre cada vez menos, como dizia o Manuel Sérgio, e a gente perde essa pessoa do convívio, do dia a dia, né, do chão. Então, assim, teria que fazer essa volta. O professor Luiz Delfino está incentivando o grupo a gente encontrar grupos de pesquisa específicos que estejam trabalhando com isso. A gente está com uma boa aproximação com o PROEF, que é o mestrado profissional em educação física, e ele é específico para professores da rede que trabalham. Então, eles vêm, fazem o mestrado profissional, de preferência sobre o que acontece lá na escola, né? Então, a gente está bem parceiro do PROEF, já tem mais de 30 núcleos produzindo. Então, estão produzindo aí, eu acho que os jovens vão chegar também através do PROEF, desse trabalho do PROEF. Bem, eu acho que assim, uma pergunta que fica, acho que a gente está próximo aqui também ao nosso tempo, né? Mas se o esporte ele é um fenômeno cultural e educativo tão importante, qual deve ser o papel das redes de conhecimento na construção do futuro do esporte no Brasil?
Bom, primeiro é preciso lidar com todo o interesse que rola em volta do esporte por conta do dinheiro que ele proporciona, ou produz ou provoca, não é? Hoje a gente vê o ataque das bets, a gente vê a luta por transmissão de Olimpíada, o Brasil sediando a Olimpíada, e o Catar sediando o campeonato de futebol. Então, assim, está muito desvirtualizado isso. Está muito desvirtualizado. E, claro, a sociedade é assim e vai impor esses parâmetros para tudo, inclusive com o esporte. O SEB tem um mote que eu não consegui andar nesses muitos anos, mas eu não perdi a esperança, que é o direito da criança brincar. Que é o que o Nicoleles, professor Nicoleles, neurocientista hoje famoso na China, ele diz assim, não, o cientista ele tem que brincar com a ciência, né? Ele fez uma experiência no Brasil importante, que vocês conhecem, na Bahia e no Rio Grande do Norte, hoje ele tem doutores e tudo. Então, assim, é a história do brincar. E a educação física faz isso. A educação física tem essa possibilidade de fazer. Então, a gente vai se integrando nessas outras iniciativas de outras áreas e compondo a escola. Não. Teve muito tempo que o professor de educação física não participava da reunião de professores da escola, porque não tinha chuveiro para ele tomar banho para poder chegar na reunião, basicamente, né? Ou porque era no horário trocado, ou porque era em outro lugar. Então, teve uma coisa que atrapalhou, mas eu acho que com a implantação da escola de tempo integral, isso tem uma nova perspectiva. Isso aí do lado da esperança. Né? Muito bem. Maria Alice? Não, professor, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua participação e, sobretudo, por essa aproximação, né, com o EducaFedesp, com a Fedesp, porque a plataforma realmente é muito importante para a gente divulgar conhecimento, né, para a gente aprender e refletir e discutir cada vez mais esse esporte que encanta tanta gente. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Estivemos, então, aqui falando sobre o Centro Esportivo Virtual, o SEV. Você já está convidado também a acessar essa plataforma, o SEV, que é um dos parceiros da EducaFedesp. Falamos no início desse podcast, vamos repetir mais uma vez. Se não conhece ainda a plataforma, já entra no nosso site www.ef.org.br, dá uma navegada, você vai ver lá muitos cursos que estão sendo ofertados, encontre o seu. Estamos com vagas, inclusive, abertas para a pedagogia do esporte, então já faça a sua inscrição e agradecer ao professor Laércio Elias Pereira por estar conosco aqui, compartilhando essa grande teia que é o SEV. E olha só, quer saber tudo o que acontece no esporte escolar em São Paulo, no Brasil e no mundo? Fica ligado nas novidades da Fedesp. Segue as redes sociais fedesp.oficial, porque você sabe, o esporte ele começa na escola. Um forte abraço, um beijo e a gente se vê no próximo Papo de Arquibancada.